Queira juntar-se então ao nosso painel de debate que conta com a participação do Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais e Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Orlando Monteiro da Silva. Voltava a pedir à professora para se juntar ao painel na mesa. Obrigado. Também neste painel o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Dr. Alexandre Lourenço. O Presidente do Conselho para o Desenvolvimento Sustentado do Hospital de Braga, Engenheiro Luís Braga da Cruz. O Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel de Lemos. O Vice-Presidente do Conselho Estratégico Nacional da Saúde, CIP, Confederação Empresarial de Portugal, Dr. Oscar Gaspar. E a representante da Associação Nacional de Cuidadores Informais, Dra. Liliana Gonçalves. O painel será moderado pelo jornalista Domingos Andrade. Bom dia a todos. Já me trocam o género. Portanto, eu vou-vos virar costas, porque os anjos não têm nem género, nem costas. Bom, isto vai ser, não é bem um debate, vai ser uma pergunta a cada um, com um tempo absolutamente rigoroso, prometendo eu que não demore muito tempo. E isto, depois da manhã que tivemos, foi uma manhã animada. É como se fôssemos à sala de aulas, não é? Tivemos o professor, não é, doutora Maria Belém Roseira? Estava contente por estar aí hoje, e não ali. É como se fôssemos à sala de aulas e o professor passa durante uma hora a dizer que nós somos péssimos naquilo que andamos a fazer, que não temos memória, e depois tiramos uma selfie com eles. É assim. Bom, sabem que a primeira coisa que eu ouvi quando aqui cheguei, sobretudo quando começaram a chegar a políticos mais do Estado Central, não é o seu caso, que passa a vida no Porto, e eu não me estou a meter consigo, foi que bem que se está no Porto, somos tão bem recebidos, mesmo com a música do Kim Barreiros do fundo, dos Lesados do BES. E é verdade, isso dava lugar a um debate sobre a regionalização, por exemplo, mas enfim, há demasiados medos para isso. Poderíamos até falar sobre a regionalização na saúde e como no Porto e Norte se gera tão bem melhor do que em Lisboa e Sul. E, portanto, eu começaria, em jeito de provocação, professor Luís Braga da Cruz, deixe-me aqui ver que eu tenho aqui umas notas para si, mas vou ser muito rápido. O professor Luís Braga da Cruz, e é por isso que eu começo por ele, foi presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, foi ex-ministro, é engenheiro, ex-ministro da Economia, é presidente do Conselho para o Desenvolvimento Sustentado do Hospital de Braga, e aqui vamos juntar duas coisas, que é a gestão privada do Hospital de Braga, a gestão do Norte, ou feita a Norte, somos de boas contas, certo, professor? Posso-lhe tratar por professor? E um problema que efetivamente temos nesta altura entre mãos, que é o facto do Ministério da Saúde ter decidido que, após desentendimento com o parceiro privado, ter decidido não renovar o contrato. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é a reversão da parceria pública ou privada de Braga, olhando aqui não apenas para o caso de Braga, mas tentando alargar o leque a este tema concreto na saúde, a reversão para a esfera pública, eu suponho que acho que é um erro. Bom dia a todos. Ligar o microfone, por favor. O que me pergunta é muito complexo, daria aqui para uma conversa longa, para explicar. Mas só tem 5 minutos, professor. Muito bem, mas eu preferia começar pelo princípio, dizendo o seguinte: quando eu estava na Comissão de Coordenação, havia na Comissão de Coordenação um núcleo de planeamento regional de saúde que procurava caracterizar o atendimento nas diferentes partes do norte de Portugal e compará-lo com o resto do país. E, de facto, havia uma singularidade. É que o Minho era mal atendido em relação ao resto do país. Portanto,
foi com algum regozijo que este Conselho a que eu presido, onde está o Arcebispo de Braga, o Reitor da Universidade do Minho, o Presidente da Câmara, o Professor da Misericórdia, o Presidente da Associação Industrial e Comercial, acompanhámos durante estes 10 anos o desempenho do Hospital de Braga e podemos dizer que a situação mudou. Mudou para bem, foi muito satisfatório. Trata-se de uma parceria público-privada. Eu não tenho nenhum preconceito contra a parceria público-privada. Houve um excelente desempenho, há satisfação por parte dos utentes, que chegam a ser 380 mil numa primeira linha e 1.100.000 no total. Mas, se me perguntar se a sustentabilidade foi alcançada, eu poderei dizer que não está a ser alcançada. Houve um bom desempenho, manifestamente, no entanto, isso não foi conseguido. E porquê? Não foi conseguido, em primeiro lugar, porque provavelmente o concessionário fez mal as contas e fez um desconto quando fez a proposta, mas isso é ganho do Estado, não se discute, é a vida. No entanto, o Estado ganhou em muito mais eficiência. Segundo lugar, todos os estudos que foram feitos de avaliação do desempenho do Hospital de Braga, que tem um custo anual da exploração de cerca de 150 milhões de euros, esses estudos de avaliação concluem que houve uma economia líquida para o Estado, em termos de custos padrão do Serviço Nacional de Saúde, de cerca de 30 a 40 milhões de euros por ano. Estão a ver? Portanto, manifestamente, aquilo que eu não compreendo é como se pode, por razões ideológicas, criticar uma operação de sucesso porque veio trazer racionalidade ao sistema, veio servir de benchmarking para outras operações no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, é um caso manifestamente bem-sucedido. E muitas outras coisas que podiam ser ditas. Como é que acha, em que medida é que este tipo de parcerias podem contribuir para a sustentabilidade do Serviço de Saúde? Bem, aquilo que aconteceu concretamente é que o Estado, quando tomou a decisão de rever o contrato e lançar um novo concurso, devia ter feito 2 anos antes. E, de facto, anunciou que assim ia fazer, só que não lançou o concurso. Portanto, quando chegou ao momento em que terminam os 10 anos desta concessão, pede ao concessionário para prolongar por mais 2 anos para ter tempo de abrir novo concurso. O concessionário disse que estaria de acordo, desde que não perdesse dinheiro, como perdeu nos anos anteriores. E depois, mas o Estado achou que não devia fazer isso e, portanto, agora vai fazer a transição para o sistema público. Eu admito que o sistema público possa ter um desempenho também satisfatório, não é habitual, seria uma surpresa. Agora, aquilo que para mim é mais importante é que a população do Baixo Minho, que já foi mal servida no passado, com esta decisão política, possa ser prejudicada de novo. E aí é que eu fico preocupado. Muito bem, professor, obrigado. Eu passo ainda no âmbito da gestão para Alexandre de Lourenço, ele é presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e antes, com o ministro Paulo Macedo, foi vogal da Administração Central do Sistema de Saúde. Ou seja, conhece bem os dois lados. É muito crítico das injeções financeiras nos hospitais para pagar dívida, porque considera que permeiam a má gestão. Defende orçamentos realistas, autonomia de gestão, responsabilização pelos resultados, os princípios do tal projeto que o Governo diz ter agora em curso e que está em experiência em 11 unidades hospitalares, se não estou equivocado, e, portanto, é um defensor, de algum modo, desse projeto. O que eu lhe pergunto, assim no imediato, é... Obrigado. O que eu lhe pergunto, assim no imediato, é como é que é estar na pele de um administrador hospitalar, sem recursos financeiros, sem capacidade para contratar ou substituir profissionais ausentes? E a segunda pergunta, assim, de rajada, é: há uma diferença grande entre a gestão pública e a gestão privada? Bem, antes de mais, bom dia a todos e é um prazer estar aqui, principalmente cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade de Porto por nos acolher, à Comissão Organizadora e também ao Sr. Alto Comissário da Convenção. Em relação à primeira pergunta, não é muito diferente do que ser um ministro sem capacidade ou meios para exercer as suas funções. Isso é um elogio à Marta Temido, portanto. Na prática, é dizer que também padece os mesmos problemas que qualquer administrador de qualquer hospital. E acho que o que a Sra. Professora Teodora Cardoso aqui falou da necessidade e dos princípios da sustentabilidade financeira para os sistemas de saúde é ter uma afetação
global e deixar a quem percebe do tema, a quem domina o tema, gerir esses recursos, é exatamente o problema que a Ministra da Saúde tem e o mesmo problema que qualquer administrador de qualquer hospital tem. Ou seja, hoje existe uma incapacidade total das organizações dentro do Ministério da Saúde para tomar decisões adequadas, uma vez que existe uma centralização da decisão no Ministério das Finanças. E, efetivamente, isso tem impactos, naturalmente, na qualidade do serviço prestado e os resultados são conhecidos de todos. Agora, o que me parece aqui importante é nós percebermos também como é que vamos evoluir neste modelo. Estes 4 princípios foram aqui anunciados por parte deste documento da OCDE, são claramente necessários a ser implementados. É claro que está aqui quase uma agenda de implementação para o próprio Governo e para o futuro Governo, não se esquecendo que também estamos a poucos meses de eleições legislativas e vamos ter novos governantes e, efetivamente, é preciso implementar essa agenda. Eu acrescentava a essa agenda alguns pontos também que me parecem aqui relevantes. E, nomeadamente, nesta matéria do financiamento, eu creio que seria quase outro tema falar do que é a gestão do SNS e como é que podemos melhorar a gestão do SNS, mas do ponto de vista do sistema de saúde e quais é que são os princípios a nível do financiamento. E, pelo menos, parecem-me aqui 2 claros que devem partir como objetivo de todos nós. Um é a proteção financeira das famílias, e, efetivamente, ainda nos slides da professora Teodora Cardoso, aparece um gráfico em que dá nota que Portugal é dos países com maiores pagamentos diretos, os chamados out-of-pocket payments, e, efetivamente, nós estamos a colocar em causa o acesso a cuidados de saúde dos portugueses, uma vez que existem barreiras efetivas ao acesso a cuidados, e em vários níveis de cuidados, e o outro princípio, para além da proteção financeira, é o princípio da equidade de financiamento, e que efetivamente deve existir equidade na forma como cada um contribui para o sistema, e o sistema, até do ponto de vista de organização e do ponto de vista até das nossas percepções do que deve ser um Estado, deve ser um sistema redistributivo, ou seja, os mais ricos devem ter que financiar os cuidados aos que mais necessidade têm. Portanto, estes 2 princípios são essenciais para nós melhorarmos o nosso modelo de sustentabilidade. Para além disso, há aqui mais de 3 que gostaria de enunciar, que são, efetivamente, níveis adequados de financiamento, e que foram aqui falados também na intervenção da professora Teodora Cardoso, que é necessário garantir ciclos plurianuais de financiamento do sistema de saúde. É assegurar também que, para além de termos níveis adequados, eles são estáveis ao longo do tempo. Temos vários países que encontraram soluções legislativas para assegurar que existe também um financiamento estável e previsível para o sistema de saúde, e outro, naturalmente, é da eficiência administrativa e de garantir que os meios que nós temos à nossa disposição são utilizados com eficiência. E é aqui que, efetivamente, também neste ponto que nós temos muitos problemas a nível nacional, e eu pegava também nas palavras da professora Teodora Cardoso quando diz que no sistema de saúde nós não temos atualmente capacidade técnica para executar um conjunto de funções de natureza relacionada essencialmente com a área financeira. E, efetivamente, quando um hospital tem uma incapacidade para contratar um jurista, um economista, um contabilista, e essa indecisão para contratar é travada no Ministério das Finanças, aí estamos a capturar e a inibir as próprias instituições de aumentarem a suficiência e até a sua capacidade de reportar, efetivamente e com qualidade, os custos. Deixe-me só colocar que uma pergunta. Já sente algum efeito da devolução da autonomia aos hospitais? Não tenho nota que tenha sido dada alguma autonomia aos hospitais. Suposto. Não, eu creio que saíram umas notícias agora na última semana que deram nota, aliás, as headlines, as notícias grandes diziam que era dada autonomia aos hospitais, e foi dada autonomia foi à senhora Ministra da Saúde para substituir profissionais que estão ausentes em longa duração. Isso não foi dado autonomia aos hospitais, foi dado à senhora Ministra da Saúde. Aliás, é um despacho assinado pela senhora Ministra da Saúde, um despacho conjunto assinado pela senhora Ministra da Saúde e pelo Secretário de Estado do Tesouro, o que dá nota imediatamente do papel que o Ministério da Saúde tem na governação. Que efetivamente é um ministro que assina despachos conjuntos com um secretário de Estado e que está dependente de uma autorização de um secretário de Estado, minorando e minorizando o papel do Ministério da Saúde na estrutura governativa e, essencialmente, na implementação, que também é o programa do Governo, que é de assegurar que o Serviço Nacional de Saúde tem níveis adequados de funcionamento. Obrigado. Manuel Lemos, deixem-me só fazer uma pequena introdução. Coitada da Ministra.
Já chega hoje. Manuel Lemos é Presidente da União das Misericórdias Portugueses, todos nós sabemos isso. As Misericórdias têm vindo a assumir um papel cada vez mais importante no apoio ao Serviço Nacional de Saúde. Só para termos assim uma ideia e para refrescarmos aqui o que é que está em cima da mesa, gerem hospitais integrados no SNS, FAF, ANADIA, SERPA. Tem acordos com o SNS, nomeadamente o Hospital da Perlada, por exemplo. Têm unidades de saúde mental, fazem cirurgias de recuperação de listas de espera, são responsáveis por mais de metade das camas de cuidados continuados e asseguram consultas de medicina geral em vários locais, em várias regiões, com muita falta de médicos de família, como acontece, por exemplo, em Lisboa e Vale do Tejo. E, portanto, Manuel Lemos, o que eu lhe pergunto é, sai mais barato ao Estado contratar serviços às Misericórdias? Em primeiro lugar... Ou se quiser, faça uma pergunta, ao contrário, espera lá. Não, que é pegamos de manhã na política da retórica da política e pergunto-lhe o que é que acha, se teme que a futura lei de bases, de que tanto se falou hoje de manhã, sem se falar, mas falando-se, possa pôr em causa esta relação com o setor social. Como quiser. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que, ouvindo o Sr. Presidente da República, não pertence ao grupo do que se querem fazer um novo Código Civil. E isto para dizer que entendo que a realidade é, como ele também disse, é muito superior a qualquer lei, sobretudo das leis constitucionais e abstratas. Em relação à pergunta que me faz, acho que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E o exemplo pode ser, você citou aí o Hospital da ANADIA. O Hospital da ANADIA tinha um orçamento da volta de 4 milhões de euros. O Estado tirou-lhe 27%, ficou em 2 milhões e qualquer coisa, e no primeiro ano fizemos mais 100 consultas, mais 300 cirurgias e ainda poupamos 600 mil euros. Portanto, se fica mais barato ou não, isto é a resposta. Depois os acordos que você citou têm um preço em média mais abaixo das consultas de 30%, situa-se nessa ordem. Finalmente, gostava de dizer uma coisa que é muito importante, você não falou, penso, não percebi se falou na rede de cuidados continuados, mas isso é um bom exemplo. Um bom exemplo de como as coisas são. Quando o professor Correia de Campos chegou ao governo, a primeira coisa, uma das primeiras declarações que ele fez foi que nós tínhamos enxergas. As Misericórdias têm enxergas. Depois, uns meses mais tarde, pediu-me, falou comigo, e ainda era presidente da União das Misericórdias, o Dr. Vítor Melícias, mas ele falou comigo, como é que nós víamos a nossa participação na rede, de uma rede que o Estado ia criar de cuidados continuados. E nós dissemos que sim. E alguns meses mais tarde, o Dr. Correia de Campos, no Teatro Avenida em Lisboa, estas coisas passam-se quase sempre em Lisboa, promoveu uma reunião em que fez questão de pedir pública e expressamente desculpa às Misericórdias pelas afirmações que tinha feito e entregou ao meu presidente da época a medalha de ouro do Ministério da Saúde. Isto mostra como as coisas são efêmeras e que o que me preocupa é que, por exemplo, aqui no Porto, qualquer cidadão do Porto está a um andante, a €1 de um hospital público, privado, social. No caso aqui, estou a ver ali o meu amigo António Tavares, o Hospital de Santo António, ainda hoje é propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Mas em Vinhais, em Barrancos, em Pedrógão, o Estado, nos últimos anos, estão aqui muitos administradores hospitalares, sabem bem que razões interessantes da coerência da gestão os levou a deslatar vários hospitais. E criamos um país diferente. O país que tem acesso rápido, ou pelo menos pode chegar à porta do hospital, não está. E o país que demora bastante tempo. Em Barrancos demora seguramente mais de 1 hora a chegar ao Hospital de Beja. E os helicópteros do INEM, como quanto aos AT-NOES, estão... Portanto, digamos, é preciso a cada instante, como disse o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ele aqui há dias disse uma coisa muito interessante, para fazer outra coisa, dizer, os portugueses gostam muito de fazer conta.
Somos peritos a fazer de conta. E fazemos de conta que está tudo bem. Mas não está. Nós somos testemunhas no território, como muitas dessas pessoas estão pura e simplesmente abandonadas à sua sorte. E depois fazemos grandes discursos. Vamos ali ao Jornal de Notícias dizer: é preciso acabar com a interioridade, é preciso acabar com a desertificação, é preciso... Então tiramos a saúde e queremos que as pessoas vão para o território. Estamos a brincar todos uns com os outros. Estamos a fazer de conta. E neste contexto é que eu acho que vale a pena tomar aqui para acabar um provérbio chinês que diz que todos nós seremos demais para fazer os outros felizes. Eu diria que no caso da saúde, todos, Estado, setor social, setor privado, não seremos demais para cuidar das pessoas. Muito obrigado. Não sei se repararam, mas não tenho notícia, portanto, diga-me lá em 10 segundos, 30, vá. Teme ou não teme que a nova lei de bases possa pôr em causa a relação entre o setor social e o Estado? Eu acredito na realidade. E a realidade vai tornar isso imparável. Vai tornar imparável que é... Repare, nós neste momento temos 155 unidades. 155 unidades de cuidados continuados. Vai fazer? Vamos fechá-las? Não acredito. Pura e simplesmente não acredito. Muito obrigado. Óscar Gaspar, ele é vice-presidente do Conselho Estratégico Nacional da Saúde, Confederação Empresarial de Portugal. É também presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, foi secretário de Estado da Saúde e tem falado muito sobre a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde. Defende, por exemplo, que os utentes, diga lá se eu estiver errado, não me corrija, defende, por exemplo, que os utentes deveriam poder escolher a sua unidade de saúde, entre pública ou privada, cabendo ao Estado o pagamento da despesa. E é da opinião de que tal modelo permitiria poupar 25% em cada prestação de saúde. Acha que esse é que é um caminho para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde? Muito bom dia a todas e a todos. Um agradecimento muito especial à Universidade do Porto, ao senhor magnífico reitor da Universidade do Porto, senhoras e senhores deputados, senhoras bastonárias, doutora Maria de Belém, também uma menção especial, e ao senhor provedor da Santa Casa Misericórdia do Porto. Bom, já esgotou o seu tempo. Fez várias perguntas que eu diria que são basicamente duas, não é? Uma que tem a ver, de facto, com o público e o privado e que tem a ver com a organização do sistema de saúde e até do SNS, que não é exatamente o tema deste painel, era mais o tema, eventualmente, do painel anterior. Sabe que no painel anterior vieram para o nosso, nós temos que fazer esta coisa assim. E a questão do financiamento. Respondendo-lhe muito rapidamente à primeira questão, sim, eu entendo que deve haver uma nova visão e que o sistema de saúde deve ser sempre e cada vez mais articulado. Como disse o Sr. Presidente da República há uns minutos, o setor público, o setor social e o setor privado são imprescindíveis para Portugal. E a capacidade que cada um deles tem é importante para dar acesso aos portugueses a mais saúde. E, portanto, eu continuo a pensar que é importante termos estes três pilares. Obviamente que o pilar público mais importante de todos, mas os outros com pilares importantes. E também é verdade, conforme também disse o Dr. Manuel Lemos, que quer o privado como o social podem dar um contributo muito especial em termos do aumento da eficiência do sistema. Portanto, não só aumento da acessibilidade, mas também aumento da eficiência. Quanto à segunda questão, tentar aqui ser quase telegráfico, mas tentar dizer uma série de coisas. Esta semana saíram 2 relatórios muito importantes da OCDE, um deles sobre o sistema de pensões em Portugal, e dizendo que era preciso fazer alterações. E a resposta, quer do Governo como dos principais partidos da oposição, foi: bom, nós tomamos boa nota das conclusões, mas não é preciso intervir, porque o sistema de segurança social está equilibrado. Mutatis mutandis, a verdade é que na área da saúde
nós percebemos que o sistema não está equilibrado. E, portanto, se na Segurança Social, já agora porque tem uma lei de bases da Segurança Social há umas décadas, porque a Segurança Social sabe exatamente, pilar a pilar, qual é que é a fonte de financiamento e como é que se aplica essa verba, no caso da saúde, tal não existe. E é por isso que uma série de pessoas, e nomeadamente nós na CIP, temos defendido muito que deveria haver não só a orçamentação plurianual, como a doutora Teodora Cardoso referiu, mas também uma lei de meios da saúde que nos permita saber a todo o tempo quais é que são as fontes de financiamento disponíveis. Por outro lado, a própria senhora Ministra também referiu, esta semana foi publicado o documento Risks That Matter da OCDE, que, do meu ponto de vista, tem duas conclusões muito importantes. Uma, a saúde, ou melhor, o risco de doença é a principal preocupação dos portugueses. Cerca de 2/3 dos portugueses entendem que esse é a grande preocupação, já não é o desemprego, já não é outra, é a questão da saúde. Aliás, em linha com a grande maioria dos países da Europa, 14 dos países da União Europeia dizem que é a saúde a principal preocupação. E a outra conclusão é que perguntado aos europeus se estariam disponíveis a pagar mais 2% dos seus rendimentos para ter mais cuidados de saúde, a verdade é que há uma série de países que respondem sim. E, em particular, Portugal. Em Portugal, cerca de 50% dos portugueses disseram que estavam disponíveis para dar mais 2% do seu rendimento para financiar a saúde. Para mim, desde logo, não me surpreende, porque nós sabemos, também já foi dito aqui pelo José Pina esta manhã, neste momento há cerca de 40% de portugueses que têm uma segunda cobertura, ou seja, têm um seguro de saúde privado ou têm um subsistema de saúde que é voluntário, tirando no caso dos militares, ou seja, no caso concreto, por exemplo, da ADSE, de facto, há cerca de 1.200.000 portugueses que estão disponíveis para todos os meses descontar 3,5% do seu vencimento para ter acesso a mais cuidados de saúde. Isso é muito relevante, é uma discussão política muito difícil, e também este não é o ano para se ter, com toda a certeza, mas em que os políticos, porventura, têm que perceber que não será tão antipopular quanto isso defender que é necessário maior financiamento da saúde. Por outro lado, se este ano é um ano em que, de facto, é muito difícil chegar-se a consensos, e já agora, porventura, há matérias em que é preferível não decidir do que decidir mal, eu entendo que, de qualquer maneira, este ano não pode ser desperdiçado e tem que ser aproveitado para, enfim, na linha daquilo que dizia o Dr. Manuel Lemos, não fazermos de conta em relação aos assuntos, não metermos alguns problemas debaixo do tapete. E, portanto, era importante que este ano de 2019, pelo menos, permitisse termos mais bases para, no próximo ano, tomarmos decisões. Só também, agora sim, de forma muito, muito telegráfica. O que é que eu quero dizer com isto? Não é razoável nós tenhamos fechado 2018 o SNS com um déficit de 680 milhões de euros. Como se fizéssemos conta que aquele valor de déficit não tem que ser pago e não tem que se encontrar financiamento. 438 só nos hospitais, não é? Não é, digamos, não é razoável que o Tribunal de Contas diga que nos últimos 3 anos a ADSE permitiu financiar o Ministério da Saúde em 330 milhões de euros. Não é razoável. Portanto, nós temos que ir encontrando a verdade dos factos e depois tentar encontrar soluções para ela. Hoje há uma notícia dramática, que não sei se é verdadeira, se não, há uma notícia dramática na primeira página do Expresso, em que diz que hospitais, porventura, estão a ter aqui uma atitude tática entre colonoscopias ou em termos de rastreio ou em termos depois do tratamento das pessoas em termos oncológicos. A verdade é que nós sabemos que há muitas contas que são de faz de conta, de facto. Os preços administrativos não são razoáveis, desde logo para os hospitais do SNS e depois, por outro lado, quando porventura também são aplicadas às outras entidades. Aqueles são preços que podem, ex ante, para quem faz as contas, fazer sentido, mas não fazem depois nenhum sentido quando se confrontam com a estrutura de custo dos cuidados de saúde. E, portanto, do meu ponto de vista, era muito importante que se criassem as condições para nós sabermos em que moldes é que pode haver uma lei de meios. Tendo-se falado muito aqui na OCDE, Temos que eu acho que era um bom desafio. Não leva palmas.
Era um bom desafio da própria Convenção Nacional de Saúde, porventura com um alto patrocínio, desafiar a OCDE a fazer um verdadeiro spending review da saúde, não na ótica do passado, mas na ótica prospectiva. O que é que seria necessário termos de financiamento de saúde? Obrigado. E só mesmo uma frase para terminar. Só para terminar. Assim como era importante que houvesse... É assim que esgota um tempo no Parlamento, percebem? Assim como era muito importante que houvesse a definição dos papéis do Ministério da Saúde e que houvesse, por exemplo, uma avaliação das tecnologias da saúde real. Porque os portugueses não podem ser impedidos de ter acesso à inovação, seja ela medicamentosa ou seja ela tecnológica, e isso tem que levar a que haja uma avaliação correta, séria, transparente das tecnologias de saúde, sendo certo que a questão do financiamento tem que ser uma questão paralela, igualmente importante, mas paralela, e que não deve impedir o acesso à inovação dos portugueses. Obrigado. Liliana Gonçalves, ela é da Associação Nacional de Cuidadores Informais, e entramos aqui, Liliana, permita-me falar assim consigo, entramos aqui no domínio vamos entrar mesmo no domínio da retórica, muita da retórica trazida aqui pelo nosso ex-secretário de Estado. E porquê? Porque, por exemplo, a criação do Estatuto do Cuidador Informal, que estava prometida, só vão avançar algumas medidas, e que são medidas extemporâneas e superficiais. Na verdade, é reconhecido que os cuidadores informais, uma coisa tão simples quanto isso, são um fator de sustentabilidade dos sistemas sociais e de saúde, mas, na verdade, é retórica, é ou não é? Sim, confirma a retórica. Antes de mais... Uma salva de palmas agora. Antes de mais, também fazer aqui o agradecimento ao reitor da Universidade Católica do Porto por este convite. Soubesse não tinha dado palmas, desculpe lá, mas sempre por convidar também a Associação Nacional de Cuidadores Informais para este debate, que me parece pertinente. E, portanto, eu, enquanto redatora da petição do Estatuto do Cuidador Informal, que foi este trabalho também iniciado em 2016, este trabalho iniciado em 2016, mas todas as entidades há muitos anos que o fazem. E esta luta por reconhecimento de um cuidador não é só dizermos existe um cuidador que temos que dignificar, não. Portanto, ele é, como disse, é muito importante na sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, nós estamos a ter ganhos em ter cuidadores informais que estão por eles a fazer cuidados que não o devem fazer. Os direitos do cuidador informal não devem ser misturados, nem as suas funções, nem os seus papéis. Portanto, nós estamos quase a profissionalizar, sem o fazer, mas os cuidadores quase que estão a ser profissionalizados para assegurar continuamente cuidados que não deviam ser feitos por eles, deviam ser assegurados por equipas que vão ao domicílio, e nomeadamente equipas de saúde, e que fazem uma monitorização. E, portanto, perdemos no tempo, a partir do momento que há doentes que têm alta, perde-se todo o acompanhamento e a reabilitação. E quem é que está com estas pessoas? Em casa, sim, são cuidadores. E outro aspecto importante, negligenciamos a saúde do cuidador, porque estamos muito focados também na doença, na pessoa que está a ser cuidada, e, portanto, o cuidador fica um bocadinho marginalizado na sua própria saúde. Pronto, não temos mecanismos de acesso, sobretudo nas doenças crónicas, que devia estar muito mais bem fundamentado e definido. E, portanto, também o cuidador em si não tem acesso prioritário a momentos que nós todos, se pensarmos um pouco, nos parece lógico, que é, se um cuidador tem que ser ele a assegurar 24 sobre 24 horas, em muitos casos, e nós estamos, quando isto é dito na comunicação social ou neste caso nos testemunhos dos cuidadores, parece muito exagerado, mas de facto não é, para muitas pessoas não o é. Isto também estamos a falar de desigualdades e de simetrias de apoios, e, portanto, temos pessoas em apoio 24 sobre 24 que têm que ir à urgência com o seu doente, e se tiverem que ir têm que lá ficar muitas horas. E têm que ficar muitas horas com um doente que pode ter demência, ou em casos de saúde mental, que eu conheço casos assim, em que a urgência de psiquiátrica é no mesmo sítio da urgência onde estão as outras pessoas. Portanto, continuamos a não combater o estigma com este sistema de organização. Não acredito que seja igual em todos os lados, certamente.
ainda bem, mas se estamos a falar de uma lei de bases que pretende ser igual para todos, então temos que unificar alguns princípios que para nós são claros e que deviam ser para todos. Neste aspecto em particular, já que estando aqui neste painel, queria chamar a atenção sobre a questão da Lei de Bases da Saúde, que, a meu ver, estamos aqui a debater, sim, assuntos bastante importantes, mas a Lei de Bases não estamos aqui propriamente a pegar nela. E no aspecto do cuidador informal, foi feito um trabalho exaustivo e que deve ser um trabalho responsável, que foi liderada pela ex-ministra Maria de Belém, e que esta comissão, portanto, dedicou-se bastante a que todos os aspectos também aqui no concerne aos cuidadores informais fossem tidos em conta. E aquilo que fomos lendo, porque depois não há uma informação da literacia à população em geral, é que o Estatuto de Cuidador Informal devia ser então colocado noutro documento à parte. Não quer dizer que nós não possamos considerar isso. Se temos que fazer algo bem, então vamos fazê-lo bem, certamente. Mas, quando olhamos para a Lei de Bases da Saúde e aquilo que é proposto, convém-me aqui a referir que a Comissão tinha introduzido a introdução, portanto, um artigo inteiro dedicado aos cuidadores informais, no qual era promovido o papel da família, das pessoas próximas e da comunidade na saúde e bem-estar das pessoas com doença, estabelecendo o Estatuto dos Cuidadores Informais. E, portanto, era preconizado que devíamos reconhecer o papel importante do cuidador informal, da sua responsabilização e capacitação, na prestação da qualidade, neste caso, na qualidade e segurança dos cuidados básicos regulares e, volto aqui a referir, não especializados que se realizam. Pois bem, na proposta que nós encontramos agora, aqui, para além de manifestamente, no nosso ponto de vista, também ser pouco esclarecedora, peço perdão, e sempre que é pouco esclarecedora, isto parece-nos pouco ou que não vai ser aqui feito muito. Ou seja, medidas de apoio ao cuidador informal e a capacitação, até as instituições já o começaram a fazer. A questão é que há certo tipo de capacitação que não tem a ver só com a questão das IPSS, tem predominantemente a ver com cuidados de saúde. E, portanto, nós, quando estamos a falar de capacitação, não podemos aligeirar o que isto quer dizer, não podemos aligeirar quais são os profissionais que o devem fazer, nem quais são as entidades que, de facto, têm a responsabilidade por o fazer, senão vamos confundir papéis. Para além disso, os cuidadores informais, a sociedade está em mudança, vou tentar acelerar, a sociedade está em mudança e, apesar da ideia, e de facto existem muitos cuidadores informais em Portugal, a entidade reguladora da saúde é de notar este aspecto também particular. Nós temos a menor taxa de cobertura de cuidados domiciliários da Europa e cuidados formais, mas na cobertura de taxa de cuidados domiciliários informais é uma das mais elevadas. Isto é importante também ter em conta. E, portanto, de facto, há pessoas que vão conseguir, por elas, assegurar momentaneamente o cuidado ao seu familiar. Mas se, de facto, tiver que ter que abandonar a sua carreira profissional ou ter que ter tempo para fazer cuidados informais, poderá não o ter, e daí a importância do Estatuto do Cuidador Informal, e não podemos ficar na retórica, porque então estamos sempre a negligenciar os investimentos em saúde, ou seja, o cuidador informal serve como um suporte para não investimento em saúde. Já foi claro. Obrigado, Liliana. Boa tarde. Sim, é verdade, é um dos exemplos daquilo que é importante no tema que aqui estamos a discutir, o sistema de saúde para o cidadão, na medida em que aos portugueses julgo que não importa se os cuidados são prestados pelo público, privado ou por social. Os portugueses querem ter acesso à saúde, a cuidados de saúde e de qualidade. E nessa medida o programa Cheque Dentista, como há outros, é uma parceria virtuosa entre o Serviço Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde e um conjunto de profissionais, cerca de 4.000, que disponibilizam à população, embora de forma limitada, um conjunto de procedimentos. E, portanto, essa é uma linha que é muito defendida pela Convenção Nacional de Saúde, que já agora, se o Domingos Andrade me permite, aqui uma pequena nota, a Convenção
nasce de uma reunião do Conselho Nacional das Ordens com o Sr. Presidente da República, que, nas suas funções, faz um repto para que a sociedade civil, que aqui está hoje, a Universidade, as Ordens, um conjunto de personalidades que não estão ligadas, digamos assim, a nenhum setor específico, estão organizadas, e a Convenção Nacional de Saúde organiza-se e vem com uma reflexão sobre esta matéria, e hoje está aqui com a Universidade do Porto, a que também me orgulho muito a pertencer, a refletir adicionalmente sobre esta matéria. Mas eu também lhe queria chamar a atenção, já que me colocou a questão do cheque dentista, para, não querendo de finanças públicas, porque se percebe a doutora Teodora Cardoso, e durante muitos anos tem sido uma voz fundamental no Conselho de Finanças Públicas, percebo pouco, mas do terreno, eu estou no terreno, e as ordens estão no terreno. E as ordens, o Conselho Nacional das Ordens, que através delas representa cerca de 370 mil profissionais, grande parte deles profissionais liberais, de várias áreas, agora estamos aqui na área da saúde, sabemos o que é o esmagamento dos preços para os profissionais de saúde. Sabemos que vem de todos os setores, da ADSE, do próprio Serviço Nacional de Saúde, na medida em que os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e fora dele estão sob um stress tremendo, quer nas condições de trabalho, muitas vezes, quer também nas condições remuneratórias. Pegando no exemplo do cheque dentista, por exemplo, o valor do cheque dentista, às vezes para efetuar mais de 3 ou 4 procedimentos numa criança, é de 35 euros, Domingos Andrade. A ADSE paga um profissional de saúde para extrair um dente, digamos assim, 12 euros. E, portanto, por esta realidade, nós vemos aqui, por exemplo, a realidade agora, este Governo, e bem, começou a contratar médicos dentistas para os centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Excelente medida. Mas estes profissionais estão há 2 anos em regime de prestação de serviços, basicamente a ajudar a engordar algumas das empresas recrutadoras de serviços de saúde, e a diferença que existe entre ter estes profissionais, 81 atualmente, pagos ao ano, que é cerca de 1.576.000 euros, e inseri-los numa carreira é de cerca de 263.000 euros por ano. Ora, isto é um absurdo que de ano em ano tenha que se mudar de médicos dentistas, e quem diz médicos dentistas diz outros profissionais de saúde, por via das condições remuneratórias, são uma das condições que são essenciais para que o sistema de saúde para o cidadão funcione como deve ser. E, portanto, quem todos os dias, como os profissionais liberais na área da saúde, tem que pagar assistentes dentários, a quem atende os doentes em clínicas e consultórios privados, tem que fazer contas. E as contas têm que bater certo. Estas têm mesmo que bater certo, porque se não baterem certo, é a vida desses profissionais e das pessoas que trabalham com eles que está em causa. E, portanto, sabemos bem, não, doutora Teodora, da macroeconomia e das finanças públicas, que são fundamentais, e a reflexão nossa também está feita, mas quem no terreno, de há muitos anos, sente as dificuldades que sentem os profissionais de saúde, quer no setor público, quer no setor privado, e conheço menos um pouco, mas seguramente também no setor social. Portanto, há aqui um paradigma que é preciso mudar, não apenas a nível macro, mas também descendo ao terreno. Domingos Andrade. Muito obrigado. Doutora Teodora Cardoso, eu vou já aí, mas como vou pedir uma resposta de 1 minuto, é um sim, um não e a justificação. Eu vou dizer já qual é a pergunta e ficar aqui a pensar um bocadinho enquanto eu vou fazer aqui uma outra pergunta ali. A minha pergunta que eu tenho para si é, tendo em conta o seu perfil, o que conhece, nós vamos continuar a ter condições para dar tudo a todos, ou teremos que, de algum modo, começar a fazer opções, por exemplo, limitando a carteira de cuidados? Vai ficar a pensar nisso, eu venho já e volto a perguntar. Eu tenho aqui uma cunha, por isso é que vim aqui. Está aqui algum representante da Ordem dos Psicólogos? Está aqui. Então, mas olha, sabe que o tempo que eu dei à doutora Teodora para si é menos. A menos que seja muito simpática comigo, se for querida.
Ora bem, então eu vou responder aqui à cunha. Isto é uma realidade. Para um psicólogo falar é preciso uma cunha. Peço desculpa. É verdade, não é? Pronto. O que é que eu tenho a dizer sobre o que eu vi? Tenho a dizer só 3 coisas. Primeiro, e como tinha ali um dos slides da nossa conferencista, não se pode navegar, não se pode fazer gestão com navegação à vista. Portanto, o Ministério tem que saber com o que é que conta. Além de saber com o que é que conta, tem que saber para que é que conta e com quem é que conta. Porque também não se pode ter um Sistema Nacional de Saúde e muito menos um Serviço Nacional de Saúde sustentável se não se mudar, como já foi aqui dito há bocado, o paradigma. Mas no fim não se muda. Porque eu olho para esta mesa e peço imensa desculpa, mas eu sou muito crítica, deve ser por ser psicóloga, gosto de pôr as pessoas a pensar. Porquê é que está-se sempre a falar de cuidados primários e que tem que se ir para os cuidados primários e quando ninguém quer aturar os doentes, mandam-me para os cuidados primários? Mas depois, eu só vejo uma mesa com cuidados hospitalares. Portanto, há 2 coisas, continuamos a ser hospitalocêntricos. E é aí que se gasta o dinheiro. Porque depois aí as pessoas estão muito doentes. É na idade, portanto, tardia, porque eu já sou idosa como o Presidente da República, mas ainda estou aqui a falar como ele está ali a falar. Sou das poucas pessoas que acima dos 65 anos sou saudável. Porque a maior parte dos outros portugueses são doentes, não têm esta sorte. Então eu tenho é que trabalhar com eles de maneira a ficarem menos doentes. E tenho que perceber que isto não pode estar centrado só a nível do hospital, como não pode estar só centrado a nível da medicina. E peço muita desculpa ao excelentíssimo bastonário da Ordem dos Médicos. Há outras profissões que podem contribuir para a sustentabilidade do sistema. E aí vou-me já calar. Claro que a psicologia é uma delas, porque falou-se aqui muito em comportamentos, hoje na primeira mesa. E eu dá-me imensa vontade de rir, porque eu saiba quem são os especialistas em comportamentos, são os psicólogos. Que é deles, estão aí espalhados. Isabel Trindade, ela é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos e volta assim, doutora Teodora, teve tempo para pensar. Portanto, quer que eu lhe repita a pergunta? Vou-lhe repetir. Vamos ter ou não vamos ter condições para continuar a dar aos doentes tudo ou teremos de fazer opções, por exemplo, limitando a carteira de cuidados? Eu penso que temos... Só um segundo, não me faça depois andar aqui a correr para a frente. Temos condições para continuar a dar os cuidados, mas temos que as criar. Temos que as criar e que as fomentar. Pode mais 30 segundos para explicar como é que é isso. Pois, precisamente, muitas coisas que foram aqui ditas em relação, por exemplo, ao financiamento, mas ao conjunto dos cuidados de saúde, há tantas coisas que podem ser feitas para melhorar aquilo que se presta neste momento, sem aumentar os custos, que a prioridade tem que estar aí e não em cortar os cuidados. Muito bem. Obrigado. Como dizia há pouco o Presidente da República, nós, quando fazemos uma lei, achamos que resolvemos o problema. Mas, enfim, não o resolvemos porque ele acarreta outros problemas. Os debates também não resolvem os problemas, mas, na verdade, com esta escassez de tempo, tivemos aqui pequenos frascos de perfumes com boas ideias, não falsas boas ideias, e eu agradeço muito ao painel, agradeço muito ao magnífico reitor, e a vocês também por estarem a aguentar até agora, o que significa que os convidados foram muito bons. Obrigado a todos.